Tá ok? Pronto. É, obrigada, pela presença. Obrigada, Fernanda, por acolher, então, essa ideia de partilhar o teu trabalho interessantíssimo, que eu conheci pouco, né, no congresso no ano passado, e usaste diversas metodologias, enfim, para escrever um trabalho já publicado, pelo que eu percebo, né? Esse trabalho foi publicado, e o que tornou, enfim, também atrativa a tua abordagem é a abordagem das inovações verdes, das quais nós não tratamos ainda no grupo, tá, até o momento. Então, tu abres aqui caminho para uma nova linguagem para o grupo. E também desbravaste um percurso interessante que era mapear justamente quais regiões portuguesas seriam aquelas mais interessantes para acolher, né, para fazer esses investimentos em inovações verdes. Tá? E a metodologia que a Fernanda usou foi extremamente, foi diferente, é interessante para a gente aprender mais um tanto, tá? Mais um bocado. A Fernanda Speroto, do Rio Grande do Sul, também é brasileira, está aqui acompanhando o marido, que é o Ivan, nos seus percursos acadêmicos, tá? A Fernanda traz um olhar diferente, mais uma vez, sobre essa perspectiva da inovação e das transições, porque a Fernanda é economista, então ela conjuga essa linguagem um pouco da economia também, né, na sua investigação. É doutora em planejamento urbano e regional e hoje está acolhida pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, né, onde faz um pós-doutoramento no departamento de Geografia. Uhum. Falei tudo, Fernanda? Sim, sim. Uhum. Bom, muito obrigada pela apresentação e assim quero agradecer a Fabiola pelo convite, né? Espero que seja bastante profícua essa nossa conversa. Estou me sentindo bem à vontade, porque 50% do público aqui eu conheço, né? São meus parceiros de pesquisa, especialmente o Ivan e o Marcelo, que nós trabalhamos juntos, na verdade, nesse trabalho que a Fabiola assistiu, né, que foi no Congresso de Geografia. O trabalho, ele ainda não está acabado, né? Na verdade, a gente agora vai passar por uma segunda etapa, e inclusive nós temos alguns resultados um pouquinho atualizados daquele que a Fabiola assistiu, né, por ocasião da outra apresentação. Mas eu espero que vocês aproveitem, enfim, e eu me permiti até fazer abrir, digamos assim, dando uma contextualização mais ampla sobre o tema, e lá no final daí eu vou mostrar para vocês alguns resultados que nós chegamos e até espero contribuições, questões, que inclusive possam nos ajudar, porque essa pesquisa é uma pesquisa que ainda está em andamento, certo? Bom, posso Ok, compartilhar? obrigada, Fernanda. Por favor, Tá. com a palavra. Bom, a partir de agora eu acho que eu não consigo vê-los, mas fica aquela situação. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver a tela? Sim, Fernanda, nós vemos, eu estou E vendo está no aqui. modo de apresentação? Não, eu enxergo aqui as lâminas pequenas aqui na esquerda, mas eu não sei os demais colegas. Mas há uma tela cheia aqui na outra extremidade do vídeo. Então,
perfeitamente visível, Fernanda, perfeitamente. Tá, mas deixa eu só, parei, deixa eu tentar uma coisa aqui então, parei. Deixa eu ver aqui. Tentar desse modo, vamos ver. Aqui. Ficou a mesma coisa? Ou é... Não, agora, Tá. agora a tela está cheia. Ah, então tá. Então tá, acho que fica melhor, então, tá? Bom, então, o tema da nossa conversa é justamente a questão das inovações verdes, não é? Aí, como eu comentei, vou pontuar um pouco a questão de alguns aspectos conceituais que eu acho que são importantes, tendências, não é? Dessa temática e a perspectiva regional para Portugal. Bom, a minha fala, então, ela está dividida nesses três tópicos, não é? A questão dos conceitos, características e indicadores, que eu vou falar brevemente. Vou falar um pouco da evolução da temática, porque ela é importante, porque ela nos ajuda a compreender, né, por que que o enfoque regional hoje ele tá sendo bastante analisado, né? E aí, então, a gente vai entrar exatamente nesses recortes recentes da agenda de investigação, aonde tem essa relação entre as inovações verdes, ou a ecoinovação e o contexto regional, e na qual a gente apresenta, né, enquanto pesquisa, enquanto investigação, um indicador que avalia a estrutura produtiva a partir do potencial de uma região em ecoinovar, né? E também se discute alguns indicadores que possam servir de complementação a este. Bom, para ilustrar, né, eu peguei umas imagens que eu acho que são bem interessantes, assim, porque elas indicam mais ou menos o que que a gente está falando quando fala das inovações verdes. Então, ao longo, né, dos slides, vocês vão ver essas figuras. Até quem tiver interesse, eu recomendo que entre no site da Springwise. Na verdade, ela é uma espécie de grande biblioteca, né, de inovações verdes, e tem casos, né, muito interessantes em vários lugares do planeta, exemplificando muito bem a relevância dessas inovações. Algumas a gente percebe que são mais radicais, né, na linguagem da, da abordagem da inovação, outras são mais incrementais, mas eu acho que são interessantes para ilustrar. Bom, em relação a essas características, né, e os indicadores e conceitos, quando a gente vai analisar, né, do ponto de vista da produção científica, a gente se depara, na verdade, com um conjunto de termos que nós podemos associar, a princípio, à ideia das inovações verdes, né? Hoje em dia se trabalha muito com o conceito, não é, das inovações verdes propriamente, né, o Green Innovations, que acaba sendo, digamos assim, o conceito que aglutina, né, um maior número de trabalhos e enfoques, e depois alguns que são mais particulares, né, como a ecoinovação, que vou explicar para vocês, a questão da inovação ecológica, a questão da inovação ambiental, inovações, né, também vinculadas à questão da produção de baixo carbono, orientações vinculadas à sustentabilidade e assim por diante. Então, esse é mais ou menos o mapa, né, desses aspectos mais conceituais que guiam essa abordagem. Entretanto, é importante que a gente faça uma diferenciação, né? Então, assim, é possível a gente identificar, digamos assim, um grupo maior de inovações que hoje em dia são consideradas, ou são denominadas, melhor dizendo, inovações para sustentabilidade, né? Nessas inovações para sustentabilidade, no primeiro nível, nós teríamos as inovações sustentáveis, né, que são aquelas orientadas principalmente pelas dinâmicas, pelas dimensões sociais, econômicas e ambiental, não é? Mas, em seguida, nós observamos já um predomínio da dimensão ambiental, como se fosse a dimensão que vai orientar esse processo, né? Ou essas intenções. Dentro dessa categoria, aí sim, nós identificamos as inovações ambientais, né? Que são inovações onde o fator dominante além da dimensão ambiental, é o desempenho ambiental,
né? E normalmente esse termo ele está associado a estudos ou a investigações que focam especificamente novas tecnologias e patentes verdes, e nós chegamos à ecoinovação, né? A ecoinovação seria, na verdade, um passo além. Por quê? Porque ela já pressupõe que aquela novidade, né, que aquela, quer seja uma inovação ambiental, né, ela já está disponível no mercado e ela já possui um valor econômico. Então, se nós fôssemos ser mais rigorosos, né, na diferenciação desses conceitos, nós poderíamos olhar dessa forma, né? Então, assim, as inovações sustentáveis, elas pegam, de fato, um conjunto muito mais amplo, não é? Inclusive, a gente pode mencionar as inovações sociais, não é? Dentro desse conjunto, as inovações tecnológicas, né? As inovações ambientais, e à medida que a gente vai detalhando mais ou pormenorizando mais alguns aspectos, a gente chega à ideia da ecoinovação, que então é uma inovação que já está no mercado, já tem o seu valor e já está sendo utilizado, né? Lógico que, como acontece com todas as inovações, elas têm, vamos dizer assim, um prazo, né? Enquanto algo novo, né? Então, quando se trabalha com inovação, quando se foca com inovação, a gente está diante de um sistema que é bastante dinâmico, né? O que eu quero dizer com isso? Uma inovação de hoje, né, à medida que ela vai sendo incorporada, ela vai deixando de ser uma inovação e dá lugar a outros produtos ou outros processos novos que venham aparecer. Mas essa é a lógica, né? Então, eu acho interessante a gente poder identificar essas diferenças, mas, lógico, num sentido mais específico. No geral, se utiliza o termo inovação, quando se fala em inovações verdes, as pessoas mais ou menos entendem, né? Porque o próprio termo, ele se autoexplica o que significa, mas tem esse diferencial, né? Tanto é que aqui eu trago para vocês um conceito que aí é um conceito bastante utilizado, né, que aí já dentro daquela lógica de que é algo que já está no mercado, que já tem o seu valor, e que, na verdade, significa o quê? Que é um produto, né, ou uma prática, né, alguma coisa nova, que foi aprimorado por uma unidade, né? Essa unidade, ela pode ser tanto uma empresa, ela pode ser o governo, ela pode ser instituições sem fins lucrativos ou famílias, que gera menores impactos ambientais em comparação a outros produtos ou práticas, né, anteriores que essa unidade utilizava ou produzia, e que foi disponibilizado por usuários potenciais ou colocado em uso por essa unidade. Então, esse conceito dá a ideia da questão da dinâmica desse processo, não é? Quais são as particularidades dessas inovações? Bom, elas têm, né, como principal questão, né, a principal especificidade, o problema da dupla externalidade, né? O que nos diz a dupla externalidade? Além das externalidades do conhecimento que são comuns nas inovações em geral, né, que aí está vinculada à questão do risco que a empresa assume, né, em colocar recurso para buscar algo novo e a expectativa que ela tem de retorno financeiro sobre essa inovação. Existem também as externalidades, no caso das inovações, vinculadas aos benefícios ambientais, não é? Então, é muito importante que a empresa perceba que aquele benefício ambiental que ela está criando por meio de uma inovação, que vai acarretar em custos, vai acarretar em desenvolvimento de projetos, muitas vezes projetos de médio e longo prazo, ela precisa ser estimulada. E para se contornar para que a empresa perceba esse retorno, é fundamental que haja uma política ambiental que seja uma política estimuladora dessas ecoinovações, né? Ou que venha minimizar os custos que ocorrem, né, com esses investimentos. Porque, caso contrário, nenhuma empresa vai investir, vai assumir esses riscos à toa,
né? E principalmente se nós formos considerar que, no caso de uma ecoinovação, né, que vai ser, então, uma inovação que vai gerar menos impactos ambientais, podendo, né, de acordo com a sua intensidade, até gerar benefícios ambientais, esse benefício ambiental, na verdade, ele é uma espécie de bem público, não é? Então, a gente não tem, por exemplo, como, a princípio, muitas vezes, como precificar isso muito bem no mercado, né? A empresa está produzindo algo que polui menos, mas muitas vezes o poluir menos ou essa ação de poluir menos, ela não é tão clara, né, no sentido econômico e aí no sentido de valor. Então, é muito importante que as empresas, elas tenham por detrás delas essa indução, né, que é uma indução que vem por meio da política ambiental, no sentido de estimulá-las a buscar alternativas menos poluentes. Não é? Esse estímulo ele pode se dar através de regras ambientais mais rígidas, né? Pode se dar também a partir de uma perspectiva que a empresa tem de demonstrar que ela está mais preocupada, né, com a questão ambiental, enfim, tem vários indutores, né? Mas, no sentido geral, as políticas ambientais, elas são um dos principais, se não o principal indutor. Para além dessa característica dela ter esses dois tipos de externalidades, essas inovações também, elas têm como particularidade a necessidade de requererem um maior esforço de inovação, né? Então, o que que significa isso? As inovações ambientais, elas demandam das empresas mais investimentos em investigação e desenvolvimento, mais investimentos em pessoal qualificado, uma maior intensidade de colaboração com outros atores para desenvolver a inovação, atores como, por exemplo, outras empresas, empresas de consultoria, muitas vezes parceiros, ou então universidades, centros de investigação, não é? Além disso, essas atividades de P&D, né, ou de investigação e desenvolvimento, e as relações de cooperação, como eu comentei agora há pouco, elas tendem a ser mais importantes, bem como as fontes externas de conhecimento e de informação, né? Então, assim, no sentido mais amplo, o que que a gente observa? E isso aí vários estudos já indicaram, que as inovações ambientais, as ecoinovações, as inovações verdes, agora falando no sentido mais amplo, elas demandam, de fato, né, esse maior conhecimento. Em termos de características, né, normalmente a gente tem esses 4 blocos, né, de tipos de inovação: a inovação de produto, uma inovação de processo, uma inovação organizacional, uma organização de marketing, mas as ecoinovações, elas, hoje em dia, né, com principalmente toda a questão da preocupação que se tem com as alterações climáticas e a busca de um modelo, né, que seja de fato mais sustentável, se qualifica melhor essas inovações. Então, por exemplo, existem inovações, ecoinovações, inovações verdes vinculadas especificamente às energias renováveis, outras vinculadas a modelos de negócio, né? Então, esse modelo de negócio seria, por exemplo, tu trabalhar com aqueles 4 tipos principais juntos. Então, por exemplo, tu vai ter um produto, né, que ele vai oferecer algum tipo de assistência. Então, tu tem uma inovação de produto junto com uma inovação de marketing, não é? Ou uma inovação de produto junto com uma inovação de processo. Então, se trabalha conjuntamente. Se menciona muito a questão da importância das TICs, né? A questão das tecnologias de informação verde, principalmente para monitorar grandes sistemas de controle, por exemplo, de eficiência energética, não é? Então, para tu ver qual é a melhor hora, por exemplo, para se captar uma determinada fonte de energia, que seja uma energia renovável, como é que tu pode estabelecer, né, de forma mais eficiente essa captura, como é que tu pode distribuí-la, enfim. Uma modalidade sistêmica,
né, que é muito observada quando se trabalha também com energias renováveis, mas aí mais na questão da aplicação, quando tu vai fazer, por exemplo, uma ligação entre energia eólica e energia solar, né, no sentido de compor a melhor forma de trabalhar com essas duas conjuntamente. A questão da inovação social, né, que ela também está muito próxima da inovação ambiental, e o que se chama de restauração de sistema, que daí são inovações que, de fato, elas tentam corrigir impactos mais nocivos, né? Então, elas têm essa característica de serem, de fato, mitigadoras de processos produtivos mais poluentes, enfim. Então, essa seria a característica geral. Como a gente está falando de inovação, essas inovações também elas passam, digamos assim, por etapas, né? Elas têm uma graduação em relação aos estágios, né, da radicalidade, do quão inovadora, o quão disruptiva elas são. Então, nós temos desde modelos mais simples, né, como essa questão aqui da adição de componente, né, que aqui envolve principalmente aquelas tecnologias que se chama the end of pipe, ou o fim do tubo, né? Que seria, por exemplo, uma tecnologia que mitiga o impacto ambiental, mas ela é ainda um pouco limitante, né? Então, aqui nós teríamos essas inovações que têm essa característica mais incremental. E à medida que a gente vai incorporando mais tecnologia, mais conhecimento, essas inovações elas vão passando para outro patamar. Então, quando tu consegue alcançar, por exemplo, uma mudança no sistema, uma ecoeficiência, tu já passa por um estágio superior, né? E no limite, tu teria, por exemplo, uma mudança no sistema, no sentido de fazer com que o sistema como um todo ele se torne mais eficaz, não é? E com essa graduação, né, nós conseguimos identificar, então, né, no grupo de todas essas eco-inovações, quais seriam aquelas mais incrementais ou mais adaptativas, aquelas radicais e as que são as disruptivas, né? Lembrando que todas elas são importantes, né, na sua na capacidade que elas têm, né, de efeito no meio ambiente e, lógico, obviamente, né, quanto mais radical, maior vai ser o impacto e maior é o benefício, né? Em termos de indicadores, né, existem vários indicadores para a gente analisar essas eco-inovações, então, assim, tem desde indicadores de inputs, né, como a gente chama, que aí nós temos todo o conjunto de pesquisas de investigação e desenvolvimento, questão das patentes, muitas pesquisas bibliométricas se baseando em estudos de caso, surveys, não é? Que tratam exatamente da questão da inovação, ferramentas de ecodesign, questão de tu analisar o comércio, né, da ecoinovação, investimento direto externo também, né, índices, nos outputs para avaliar, né, essas saídas. Se analisa muitas vezes o número de eco-inovações segundo tipo, né? Por exemplo, se é uma eco-inovação de produto, uma eco-inovação de processo, que impacto ela vai ter, ou segundo agente, né? Se foi uma empresa, se isso veio pelo governo, se isso foi feito em colaboração. Se calcula também a questão do percentual, né? Vamos falar assim, a rentabilidade dessas eco-inovações, analisando, por exemplo, a perspectiva de market share, né, de participação no mercado, medidas de difusão também, né, mais no sentido da aplicabilidade, né, do uso, e os resultados, que aí são basicamente elementos usados para monitorar, não é, essas eco-inovações, e aí nós temos diversos indicadores, né, tanto indicadores internos das firmas, das empresas, né, que a princípio são os agentes principais dessa inovação, como também indicadores externos e indicadores socioeconômicos,
que podem estar vinculados a essas inovações verdes. Bom, em relação à questão da evolução da temática, aqui muito rapidamente, né? E aí eu imagino que seja de conhecimento comum, né? A questão ambiental, na verdade, ela começa a ser pautada no início da década de 70. Aí nós temos os acontecimentos, né, que marcaram isso, como o Clube de Roma, né? A produção do relatório dos limites do crescimento e também a criação da Organização das Nações Unidas com enfoque ambiental. Ainda nos anos 80, a gente vai ter a publicação, né, do relatório Nosso Futuro Comum, e esse conjunto de medidas, na verdade, ele abriu uma discussão mais ampla sobre a questão da proteção ambiental. Não significa que antes não havia, né? Mas justamente a partir dessa década é que começa a haver um debate mais rigoroso em relação a esses aspectos. E enquanto pano de fundo, né, nós temos principalmente como um elemento de destaque, né, norteadora, vamos dizer assim, que foi a criação da EPA nos Estados Unidos, que é a Agência de Proteção Ambiental, e com a criação da EPA, a adoção de medidas, né, de controle ambiental e a preocupação em relação aos impactos que essas medidas poderiam gerar nas atividades produtivas, né? E a partir desses impactos, o questionamento começou a se dar no sentido de, bom, em que medida essa defesa ambiental pode trazer efeitos para a localização das empresas, ou pode se transformar em algum tipo de vantagem competitiva, né? Ou falando de outro modo, se sabia, né, que as medidas de impacto ambiental, ou a adoção, melhor dizendo, de uma política de proteção ambiental, ela traria efeitos, do ponto de vista do resultado, né, dessas ações para as empresas. Então, as empresas necessitariam se adequar, né? E, a depender do grau de rigidez dessas ações, poderia acontecer, por exemplo, movimentos de deslocação produtiva, não é? Levando, por exemplo, com que algumas regiões que, né, optassem por uma política ambiental mais rigorosa perdessem parte da sua capacidade produtiva por conta da migração, né, de empresas que iam buscar regiões onde essas ações fossem mais tolerantes, né, ou não fossem tão exigentes. Essa lógica, né, ou digamos assim, a preocupação com o efeito das políticas ambientais nas atividades econômicas, ela se deu muito em cima de uma discussão de trade-off, não é? Que era justamente vamos chamar assim, de um dilema, né? Entre a regulamentação que é necessária, né? Mas os efeitos que essa regulamentação poderia trazer em termos de competitividade para essas empresas, né? Então, num primeiro momento, a ideia que se tinha é que, invariavelmente, se optasse por uma política ambiental mais rigorosa, se observaria uma reação, né, ruim por parte das empresas, ou uma reação reativa, né, no sentido de que essas empresas elas iam buscar outros lugares ou iam buscar outras formas para contornar aquela regulamentação, né? Então, durante algum tempo, essa ideia, né, da política ambiental versus a atividade econômica ou o crescimento econômico se discutia como algo inexorável, né? Então, assim, se tu se é importante defender o meio ambiente, infelizmente eu vou ter que observar, né, algum efeito negativo em termos de atividade produtiva. Contudo, em 1995, né,
esse debate ele passa por um outro nível, né? Que é quando se discute, bom, mas será que a política ambiental, ela sendo mais rigorosa, ela não estimularia as empresas a buscarem formas alternativas e principalmente inovações no sentido de contornar aquele resultado ambiental negativo? E aí é que se começa a trabalhar numa perspectiva que seria uma perspectiva mais positiva, não é? E se deixa um pouco de lado essa ideia do trade-off e se passa a analisar a ação da política ambiental como algo extremamente positivo e favorável no sentido de engrandecer, né, ou fortalecer, melhor dizendo, as atividades econômicas também nessa perspectiva de defesa do meio ambiente. E aí é que começa a ganhar mais corpo os estudos sobre as inovações verdes ou sobre as eco-inovações, não é? Aí, né, eu vou deixar aqui para vocês depois de referência, tem vários trabalhos que focam isso, né? Que começam analisando, por exemplo, quais eram os determinantes para uma empresa eco-inovar, como é que seria a estratégia, né, da empresa, como é que isso se daria também no âmbito dos países, né? Se haveria alguma distinção ou não, quais seriam os aspectos, né, favoráveis para essa eco-inovação se desenvolver, até que nós chegamos aos dias atuais, né, aonde se tem uma ideia que essa eco-inovação, essa inovação verde, na verdade, ela está dentro de um conjunto mais amplo, né, justamente vinculada às ações para transformação, né, sustentável, para a transição sustentável. E aí se passa a ter um olhar um pouco diferenciado, né, percebendo então que, bom, as eco-inovações, as inovações verdes, elas podem ser um caminho, né, para um capitalismo mais sustentável. Aqui eu botei sustentável entre aspas, porque é altamente discutível esse aspecto, mas enfim, né, dá essa ideia, não é, de todos esses aspectos. Bom, a partir daí, então, a gente vai ter como é que se diz, um crescimento muito grande, né, principalmente da comunidade científica, no sentido de explorar esse tema, não é? E isso se deu principalmente, né, nos últimos 4 anos, né? Então, assim, ao longo desse período, a gente tem praticamente 65% das publicações que trataram sobre inovações verdes sendo publicadas, né? Sendo que em 2023 a gente tem de 2021 para 2022 o maior crescimento. Em termos de assuntos, né, que estão pautando essa temática, eu fiz um pequeno exercício aqui para nós discutirmos, né, de ilustrar esse mapeamento, né, se nós formos observar ao longo do tempo a evolução dos termos chaves, a gente identifica, né, esse desenho, né, essa evolução propriamente. Então, a gente observa, por exemplo, que nos últimos, principalmente ali entre 2011 e 2020, né, houve uma disseminação muito grande, né, da abrangência do tema e o que ele incorporou, e já na última fase, o que parece é uma consolidação, né, então se observa de fato que é um tema que ele já está começando a ficar mais maduro e principalmente se detendo em cima da questão da sustentabilidade, propriamente. Né? Bom, recortes recentes, né, dessa agenda de investigação. Um dos principais, que aí tem a ver com essa última evolução que eu caracterizei aqui para vocês. Existe uma preocupação com novos direcionamentos, né, não só da eco-inovação, mas também da inovação. Então, há, de fato, uma compreensão, né, de que a inovação
ela se traduz em novas orientações de políticas públicas, né, ou de políticas em geral, as quais colocam em primeiro plano, então, os atuais desafios, né, de sustentabilidade e também a redução das desigualdades. Então, a gente vai observar, por exemplo, iniciativas como as inovações para resolver os grandes desafios globais, aí tem, né, a abordagem da geografia das transições de sustentabilidade, a política de inovações transformativas, né, e aí a ideia da Deep Transitions, onde a eco-inovação, a inovação inclusive a inovação social, elas estão juntas, a questão das políticas, né, orientadas a missões, e aí a gente tem o próprio exemplo, né, da orientação do Horizonte Europa. Então, são ações que tentam articular, né, essas frentes da transição para a sustentabilidade. Especialmente aqui me interessa destacar aqui com vocês a questão da remodelação, né, da abordagem tradicional do Sistema Regional de Inovação. Então, a gente parte de uma abordagem mais convencional e começa a incorporar outros aspectos, né? Como, por exemplo, ali está em destaque a questão dos usuários, né? Então, se sai um pouco daquela ideia mais fechada, não é? Que é a empresa, e alguns agentes públicos que são os atores principais do sistema de regional de inovação e se passa a incorporar também aspectos relacionados ao usuário, a questão da dimensão social e institucional, outros aspectos também que são importantes enquanto proposta, né? A ideia de que há grandes desafios e problemas que precisam ser enfrentados, a questão dos efeitos da inovação, que aí traz uma discussão também que é muito importante, né? A diferença, né, entre as regiões que conseguem prosperar, né, com a inovação e aquelas que não conseguem atingir, né, essa mesma prosperidade, a questão dos atores, né, como a gente tinha comentado, então, assim, tem que se ver o desenvolvimento como algo dinâmico, também a necessidade de olhar, e aí é um foco bastante presente, principalmente na geografia econômica, mas os economistas também partilham, né, desse aspecto, que é não olhar só para a produção, ou só para o lado da produção, o lado da oferta, né, mas principalmente considerar também a perspectiva da demanda. Isso nos traz, então, a ideia das inovações sociais, né, que seria uma espécie, digamos assim, de grande guarda-chuva, onde estariam essas eco-inovações também. Claro que não necessariamente, é importante colocar que não necessariamente uma eco-inovação vai ser uma inovação social, mas nessa perspectiva de buscar soluções transformativas, é extremamente expectável, né, que essas inovações elas sejam, né, sociais, inclusivas, transformativas, enfim. Outro aspecto, e aí aproximando mais no nosso trabalho, que está em ênfase, né, nessa nova literatura, é trazer a questão do recorte regional, né? E aqui eu recomendo, né, está muito interessante esse trabalho onde os autores, eles propõem, então, aquilo que seria uma geografia da inovação ambiental, e eles colocam, digamos assim, alguns aspectos como aspectos cruciais, né? Principalmente os aspectos vinculados à questão da difusão das eco-inovações, a questão dos efeitos que as regulamentações ambientais têm, né, principalmente na questão regional, né, de que forma essas regiões se adaptam, e a depender da autonomia de cada região, como é que se trabalha, né, com essa diversidade. Então, voltando àquilo que eu tinha comentado anteriormente, como é que se equaciona, né, se as regiões elas têm políticas ambientais muito díspares, não é? Isso acaba trazendo efeitos. E também analisar sobre a perspectiva dos efeitos das eco-inovações na demografia, né? A questão, principalmente dos empregos, né? Que podem estar vinculados a esse campo, as infraestruturas, a questão das indústrias,
né, como é que se pode se pensar numa conversão, né, das indústrias poluentes para as indústrias verdes. Então, são vários aspectos que, de fato, estão ali no centro dessa discussão sobre ecoinovação e a perspectiva regional. Aqui eu trago um outro exemplo, né, dentro dessas possibilidades, né, ou dessa visão mais ampla, que é um trabalho, né, que eu fiz junto com outros dois investigadores, onde a gente justamente discute a perspectiva daquilo que seria um sistema de inovação regional e hierárquico, e aí a gente traz a questão não só da ecoinovação, mas também a perspectiva da inovação inclusiva, né, e de como essas duas podem ser utilizadas para se buscar soluções, principalmente para regiões onde a questão do poderio econômico, por exemplo, de alguns setores ou determinadas empresas impede ou dificulta a transição para a sustentabilidade. Outro tema também, e aí eu quero compartilhar com vocês, que vem crescendo dentro dessa lógica, é um olhar para aquilo que seria o sul global. Então, olhar, né, no caso, para países em desenvolvimento, como é que vem se processando a evolução, né, dessas inovações verdes. E chegamos à perspectiva regional, né, da ecoinovação em Portugal. Bom, Portugal, ele é considerado um inovador moderado, né? Então, a taxa de inovação, ela tende a estar abaixo da média da União Europeia. Ainda assim, nós podemos identificar tanto forças como elementos, né, que podem facilitar ou que são estimuladores de uma inovação mais potente. Então, por exemplo, Portugal detém alunos estrangeiros de doutoramento, então, assim, é um país onde há procura, né? Onde a gente percebe, né, que vários estudantes se interessam pelas universidades portuguesas, pela investigação portuguesa. Há um suporte público, né, para investimentos e desenvolvimento empresarial. Se observa uma evolução na copublicação público-privada, né, principalmente em artigos científicos, na produção científica, né, e também há vários processos inovadores no âmbito dos negócios, né? Então, essas seriam forças que são identificadas. Entretanto, existem fragilidades, né? Como, por exemplo, os baixos gastos de inovação, né? A baixa produtividade dos recursos aplicados para a inovação, uma maior sensibilidade quanto às despesas de capital de risco e tecnologias ambientais escassas, né? Então, a ecoinovação em Portugal, ela não tem um quadro muito favorável, não é? Bom, diante disso, qual foi o objetivo do nosso estudo, não é? O objetivo do nosso estudo foi mapear essa ecoinovação, mais precisamente conhecer os agrupamentos espaciais das atividades de ecoinovação, para identificar as localidades, né, com maior ou menor potencial para desenvolver as inovações verdes a partir da sua estrutura econômica. A principal contribuição foi justamente aplicar um indicador, né, que é o indicador de potencial de inovação, para justamente cobrir um gap, uma lacuna, sobre a não divulgação da localização das empresas eco-inovadoras, tá? Na verdade, o que acontece? Existe um survey, né, que é um survey aplicado em toda a União Europeia, inclusive outros países utilizam esse mesmo survey como referência, exemplo do Brasil. Entretanto, esse survey, por questões da amostra, ele não fornece a localização das empresas, não é? Então, se tem, na verdade, um elemento que dificulta, né, a questão da identificação do potencial eco-inovador, na medida que a gente não consegue identificar, né, ou a pesquisa, a coleta dessas informações não permite que se possa conhecer a localização dessas atividades. Então, a nossa ideia foi propor, né, um indicador de estrutura produtiva
potencialmente eco-inovadora, né? É importante deixar claro que ele dá uma ideia de potencial, não é? E ele se baseia, na verdade, a partir da taxa de inovação, né, e da taxa de eco-inovação. Então, se nós calculamos uma taxa setorial, né, que representa o número de empresas eco-inovadoras ou inovadoras, pelo número total de empresas, e aplicamos esse indicador. Os dados que nós utilizamos foram os dados de 2020, né? Na ocasião que eu apresentei esse trabalho que a Fabíola assistiu, ainda nós estávamos com os dados de 2014, então eu vou trazer aqui para vocês dados novos, e para compor esse indicador nós utilizamos o número de empresas segundo a atividade econômica, né? E localização pela NUTS 3. Como é que a gente chega a essa informação? O CIS, né, que é o Inquérito Comunitário da Inovação, ele traz, agora em 2020, ele trouxe uma pergunta específica sobre a questão da ecoinovação. Então, as empresas, elas são inquiridas se houve, né, alguma forma de inovação, e se sim, é perguntado às empresas se essa inovação trouxe algum tipo de benefício ambiental. E esse benefício ambiental, ele é classificado em dois tipos, né? Tem aquele benefício ambiental que ele é classificado segundo a empresa, ou seja, ele pode estar vinculado, por exemplo, a uma redução de material, né, ou de água por unidade produzida, redução de energia ou redução de CO2 produzido. Ele pode estar vinculado à redução da poluição do ar, da água, né, ou poluição sonora. Ele pode estar vinculado à troca de materiais menos poluentes por materiais menos poluentes, né, ou menos perigosos por outros, né? Ele está vinculado também à substituição da energia fóssil por energia renovável e a questão da reciclagem. E no âmbito do consumidor é perguntado se aquele produto, né, aquela inovação, ela trouxe ou ela traz consigo uma redução no consumo de energia ou uma redução na emissão de CO2, a emissão de poluentes do ar, da água, né, do solo, se ele é um produto de fácil reciclagem e se ele teve a sua vida útil ampliada. E à medida que essas informações, as empresas respondem essas informações, nós temos como identificar, né? Se aquela empresa ela é simplesmente uma empresa inovadora, que seria aquela que em nenhum desses casos foi observado um benefício ambiental, ou se ela é uma empresa eco-inovadora, que corresponderia à ocorrência de pelo menos um desses casos. Nós já consideraríamos uma empresa eco-inovadora. E os resultados, né? O que nos mostraram? Quando a gente olha para a inovação em geral, né? Não tem muitas mudanças, né? A gente observa que praticamente a metade das empresas portuguesas inovaram, o que é um percentual bastante interessante, né? Os setores, né, principais, a gente tem esses 5 setores aqui, né? A fabricação de equipamentos de informática e ópticos, a investigação científica e de desenvolvimento, fabricação de farmoquímicos e farmacêuticos, fabricação de outros equipamentos, atividades cinematográficas, como sendo os 5 principais. E quando nós olhamos para a eco-inovação, o que a gente observa? A taxa de eco-inovação é menor, né? Porque vocês têm que levar em conta que as eco-inovadoras elas estão dentro daquele grupo maior, mas ainda assim a gente observa aspectos interessantes, né? Como, por exemplo, a forte eco-inovação nas atividades de bebida e tabaco, né? Então, são atividades que normalmente são poluentes. A questão de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos também, fabricação de outros equipamentos de transporte, né? Aqui, dentro dessa atividade econômica, está, por exemplo, atividades vinculadas a transporte aéreo e transporte ferroviário, né? E recolhe e drenagem de tratamento de águas residuais, que essa é uma atividade bastante típica, né? Vamos dizer assim, de esforço eco-inovador. E quando a gente olha para os benefícios, né? Só para
rapidamente traçar um panorama aqui de Portugal, o que que a gente observa? Em Portugal, a maior ocorrência de benefícios acontece na reciclagem. Tá? Isso me diz o quê? Me diz que, dentre todas aquelas opções, né, de benefício ambiental, aquelas que as empresas mais observam, né, enquanto efeito, são as atividades vinculadas à reciclagem de lixo, água ou materiais. Em contrapartida, aquela que as empresas menos observam como significativas é a substituição, né, de energia fóssil por energia renovável. E no caso do consumidor, a gente tem também um aspecto que é interessante, que é a questão da reciclagem facilitada do produto após a sua utilização, né, como sendo relevante. Enquanto indutores, né, que seriam aqueles aspectos que fazem as empresas portuguesas eco-inovar, a gente identifica que o principal deles está vinculado à melhoria da reputação da empresa, né? Ou seja, as empresas eco-inovadoras em Portugal, elas apostam nas inovações verdes, principalmente por conta da sua imagem, né? Ou por conta da reputação, né? Que isso traz para si. Esses aspectos eles tendem a variar, né, entre os países. Bom, olhando basicamente agora para aquilo que seria, né, o recorte das regiões, né? Quando a gente analisa a inovação como um todo, a gente tem essas regiões como sendo as principais, né? Então, a gente vai ter a área metropolitana do Porto e de Lisboa, né, como o centro, na verdade, e principalmente Lisboa, e depois, com alguma dimensão, o Algarve e a região de Coimbra. No caso da ecoinovação, as 4 primeiras regiões são exatamente as mesmas, né? Entretanto, a gente observa alguns aspectos bem interessantes quando a gente analisa outras regiões, no sentido de elas se posicionarem num patamar melhor do que na inovação em geral. E aqui eu realcei para vocês, né, essas regiões seriam, por exemplo, Douro, né, que é uma região bastante interessante no sentido de aprofundar um pouco mais o que acontece ali, não é? Que é uma região onde o posicionamento dela enquanto eco-inovadora está à frente do posicionamento dela enquanto só inovadora. Outra região também que chama atenção é a região autônoma dos Açores, não é? Outra, a região de Beiras e a Serra da Estrela e o Alentejo Central. E aqui eu até gostaria da ajuda depois de vocês, mas assim, principalmente essas 3 primeiras são, que é o Douro, não é? A região autônoma dos Açores e a Beira e Serra da Estrela, me parece que são regiões onde essa questão do meio ambiente ou a questão do valor, né, da natureza para a região e tudo que está atrelado a ela, me parece que é um componente bastante significativo que pode, né, que explicar essa perspectiva delas estarem à frente. Olhando, né, num sentido geral, né, a gente vai identificar, então, que de fato a gente tem, né, essa configuração, né, então, mais uma vez, a região, né, do litoral, ela se sobressai, como sendo a mais relevante, né, a mais potencial para a ecoinovação. Então, para finalizar, enquanto características gerais, o que a gente pode abstrair, né? Que essas empresas eco-inovadoras, elas representam mais ou menos em torno de 1/4 do total das inovadoras. Esse percentual ele é bastante semelhante a outros países, mesmo mais desenvolvidos tecnologicamente, não é? Os impactos ambientais dessa eco-inovação, elas estão sobretudo associados ao uso de tecnologias mais difundidas e menos complexas, como é o caso da reciclagem. Então, esse é um aspecto que não é tão favorável. Essas eco-inovações, elas são induzidas principalmente pelas estratégias de melhorar a reputação da empresa,
né? E em relação à conformidade territorial, né, semelhante à das empresas inovadoras em geral, a gente tem, de fato, as áreas metropolitanas com maior relevância, né, assumindo essa centralidade. Ainda assim, existem localidades com potencial, né, que ali existiria uma boa oferta de infraestruturas, né, ou condições, melhor dizendo, favoráveis às ecoinovações. Então, em termos finais, né, o que que a gente observa? Que existe um potencial, né, para desenvolver, né, ou avançar na inovação em Portugal, e esse potencial ele depende muito do quê? Principalmente no sentido de reforçar o papel do Estado, né, já que quando eu mostrei ali para vocês os indicadores, né, os determinantes da ecoinovação, um dos que tinha menor relevância era justamente os incentivos financeiros, né, e adoções de medidas indiretas, como, por exemplo, a adoção de compras públicas, contratos públicos, né? Então, aí haveria uma margem para melhorar esses instrumentos no sentido de incentivar mais a ecoinovação. Além disso, expandir os benefícios fiscais para além das práticas de reciclagem, não é? Já que as práticas de reciclagem elas estão vinculadas a tecnologias que são menos avançadas, vamos dizer assim, trabalhando principalmente o acesso a fontes externas de conhecimento e de informação, né? Trabalhando em cima de programas públicos de ciência e tecnologia, principalmente, né? Valorando a questão da colaboração com universidades. E em termos de estudos futuros, né? E aí é que eu comecei a, a conversa aqui com vocês. Esse trabalho, então, ele é um trabalho que ele não está acabado, e a nossa próxima etapa é justamente identificar, explorar melhor essa geografia da ecoinovação em Portugal, trazendo novas informações relacionadas principalmente à economia e às tecnologias verdes, né, no sentido de mapear a questão por exemplo, das patentes, né, quais seriam os tipos de patentes ambientais, trabalhar na perspectiva também de empregos verdes, né, que seria uma proxy de análise que a gente poderia utilizar para identificar melhor as condições das empresas eco-inovarem. E é isso. Agradeço. Espero não ter passado muito do tempo. De forma nenhuma, Fernanda. Muito obrigada. Na verdade, nós tivemos uma aula e eu só gostaria de perguntar se algum dos demais colaboradores desse trabalho gostaria de acrescentar algo, enfim, a apresentação, ou deixamos agora para a parte dos questionamentos, das partilhas, como preferirem. O Ivan e o Marcelo que colaboraram também, não é? O desenvolvimento do trabalho. A minha parte, eu acho que podemos ir para o debate. Não tenho nada a acrescentar, assim. Eu acho que a gente pode ir para o debate. O restante, pessoal, dúvidas, questões, comentários também. Sim, da minha parte, igualmente, é só agradecer à Fernanda pela excelente apresentação, foi muito interessante. E parabéns pelo evento, pela organização. Está a correr, acho que está a correr tudo bem, não é? Mas acho que podemos ir para o debate. Obrigada, então, a Fernanda, ao Marcelo, ao Ivan. Como costume, vou abrir aqui então o diálogo, os questionamentos para os nossos convidados. O professor Arthur já partilhou uma mensagem também aqui, uma sugestão em uma revista. Com a palavra, professor Arthur, já está com o microfone aberto. Por Sim, favor. sim. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a Boa todas. tarde. E queria dar os parabéns à equipa pelo trabalho realizado e pela excelente sistematização que a professora Fernanda aqui fez sobre a inovação ligada à sustentabilidade. Eu, na verdade, não tenho nenhuma questão.
aliás, tenho uma pequena questão. Queria perguntar-lhe se nas empresas que foram inquiridas no estudo aqui em Portugal, se também estão empresas ligadas ao setor agrícola e a toda a área agrícola, porque tenho a ideia de que é uma área onde tem havido, de facto, algum esforço de inovação neste nível. Depois deixei aí no chat uma revista nova, só a conheci esta semana, que se chama Inova Juntos. É uma revista, não é propriamente uma revista académica, é mais como se refere na própria revista, tem um foco na apresentação de boas práticas, mas a inovação está aqui trabalhada numa perspectiva de sustentabilidade e muito ligada também às práticas a nível de regiões, de localidades, de municípios. Pode ser uma fonte interessante e até uma revista onde poderão publicar, embora não tenha essa perspectiva académica, pode ser interessante para a partilha de algum do vosso trabalho. Obrigado. Muito obrigada, professor Arthur. Não, com certeza, é interessante, mesmo essas revistas que não sejam acadêmicas, elas são um canal importante para justamente difundir aquilo que a academia faz, não é? Então, acho que a gente pode dar conta como é que se diz, dos dois objetivos. Publicar nas revistas acadêmicas e também fazer essa divulgação. Além do mais, normalmente esse tipo de publicação é interessante também porque tem uma linguagem mais fácil e acaba sendo uma porta interessante de contato, principalmente com as empresas, né? Eu não sei como é que é aqui em Portugal, mas no Brasil, às vezes, as empresas, não é que se ressentem, mas a comunicação é um pouco difícil entre o meio científico, o meio acadêmico com o meio empresarial. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar essa comunicação, eu acho que é muito salutar. Bom, em relação aos setores, sim, a atividade agrícola, na verdade, pela agricultura, pela primeira vez não. Desde 2018, houve uma mudança muito significativa nesse survey, do Community Innovation Survey, que ele começou a agregar outros setores que não aqueles que tradicionalmente se trabalhava com a inovação, né, que eram predominantemente a atividade da indústria transformativa, né, e alguns setores de serviços muito específicos, como de investigação e desenvolvimento. E a partir de 2018 houve, então, essa amplitude, né, dessas atividades, e na edição de 2020 é que foi a edição que oportunizou a identificação das empresas eco-inovadoras com aquela questão do questionário, que não está presente em 2018. Mas, sim, a atividade agrícola, a atividade da agricultura, porque as informações também elas são um pouco limitadas no sentido de que os dados são fornecidos apenas segundo a classificação da divisão, né? Que são os 2 dígitos. Sim. Mas sim, eu só não tenho agora a informação como material, a tabela completa com todas as atividades. De fato, ali eu pincelei, né, as 5 principais, mas eu acho que alguns setores a gente deve sim olhar com maior atenção por conta não só do impacto que eles causam, mas também do potencial que eles têm de internalizar essas inovações ambientais no sentido de minimizar esses impactos e também porque são setores que são muito mais sensíveis, né, às alterações climáticas e tudo aquilo que a gente observa enquanto efeito. Bem, obrigado. Uhum. Eu não sei se no final fui corri um pouco, eu não sei se ficou bem claro. Só uma outra informação
né, com relação a esses dados que nós utilizamos, esses dados do CIS, eles têm algumas limitações, né, que foi, por exemplo, agora há pouco comentei a questão da atividade, né, o máximo que a gente consegue chegar é a identificação de dois dígitos. O problema que eu falei na hora da apresentação, que por ser uma pesquisa amostral, por conta do sigilo estatístico, eles não podem nos dizer a localidade dessas empresas, por isso que a gente fez esse exercício, que na verdade foi um exercício de identificar, bom, por exemplo, se eu tenho o setor, né, por exemplo, é o setor farmacêutico, né, que é o setor que tem um impacto, que tem uma perspectiva de ecoinovação bastante elevada, nós fomos buscar nas regiões, né, a partir da estrutura produtiva da região, aquelas que teriam maior percentual dessa atividade. Então, tudo leva a crer que uma região que tem como atividade forte, né, atividade presente, o setor farmacêutico, é uma atividade que tem propensão à ecoinovação, considerando que esse setor é um setor que ecoinova. Então, essa foi a lógica. Não sei se na hora da apresentação ficou, talvez não tenha ficado muito claro, mas a lógica desse indicador é justamente trabalhar nessa perspectiva. E a nossa ideia é justamente agora compor com outras informações, né? E aí eu vou contar principalmente com a ajuda dos geógrafos, do Marcelo e do Ivan, onde a gente vai poder cruzar, né, esses outros dados para identificar, então, o que compreenderia, né, esse potencial de ecoinovação. Não sei se tem mais algum. Seguimos a rodada de Sim, sim. questões. Eu vou fazer uma complementação, Maíra ia se pronunciar, mas eu só vou complementar uma questão que me ocorreu também, Arthur e Fernanda, que não aparece aí nas primeiras colocações, a indústria de transformação de alimentos em Portugal. E isso me chamou a atenção, porque me parece um setor importante, até porque Portugal tem muita regionalização, né, da cultura alimentar, da transformação dos alimentos, e talvez isso explicaria por que é que o Minho, por que é que o Minho não, por que é que o Douro aparece entre essas regiões mais propensas ou mais eco-inovadoras, né? Porque é uma região da transformação da uva, né? Da indústria vinícola. Então, isso me chamou a atenção, Fernanda, por que será que a indústria de transformação de alimentos, não só a agricultura, mas né, essa transformação não aparece nos dados? Isso me chamou um pouco a atenção. Não é bem uma pergunta, uma Sim, sim. dúvida. Aí, como eu falei, os dados a gente, ainda que tenha resultados, né, que particularmente a gente acha interessantes, eles precisam de complementação, não é? Mas, e ali quando eu mostrei, quando eu quis pontuar aquelas 3 regiões, né, que era o Douro, Açores e a Serra da Estrela e as Beiras, ali significa que são regiões aonde a eco-inovação, em comparação à inovação em geral, ela é mais forte, né? Então, naquele ordenamento, seriam regiões mais propensas, né? Por isso que eu comentei também que eu gostaria da ajuda de vocês, não é? No sentido de que vocês conhecem mais a questão da dinâmica econômica, né, dessas regiões. A minha primeira impressão, a primeira percepção é que são regiões que têm uma vocação de produtos agrícolas, né, produtos alimentares, mas também é uma região que, além disso, tem uma perspectiva também mais dinâmica no sentido, por exemplo, de explorar o turismo, né, de trazer consigo
não só a atividade industrial, mas também outros serviços que são serviços muito importantes para a economia portuguesa, né? E aí a questão do turismo ela é bastante central, eu acho, nesse aspecto. Mas não sei, são coisas, são aspectos que a gente tem que agora explorar, né? No sentido Sim, de são essa é a parte suposições. boa da investigação, ela não para. Porque uma das coisas, agora fazendo com essa tua reflexão, Fernanda, me leva à região da Serra da Estrela, onde, por exemplo, o turismo industrial tem sido também foco de investimento e de inovação, né? Então, talvez aprofundar um pouco mais dessas peculiaridades, né, dessas dinâmicas mais micro-regionais possa ser o próximo passo dessa investigação, né? Sim, sim. Fez um grande retrato e depois a exploração dessas dinâmicas mais territorializadas possa trazer respostas a essas indagações, né? Uhum. O professor Arthur tinha uma colocação? Sim, sim, não, era basicamente para apoiar aquilo que a professora Fernanda disse, relativamente ao Douro, porque na verdade o Douro é sobretudo uma região mais ligada à agricultura, onde nos últimos aproximadamente 20 anos, onde se desenvolveu também bastante o turismo. Na agricultura, de facto, as próprias políticas europeias têm feito alguma pressão e dado incentivos para que as empresas se adaptem estes desafios ligados à sustentabilidade e, portanto, há de facto uma preocupação. Isso é talvez mais visível junto das grandes e grandes empresas ligadas ao setor vitivinícola e também das médias, porque há um tecido de pequenas empresas que provavelmente nem são envolvidas neste tipo de inquéritos, não sei exatamente, mas portanto é sabido que mesmo ao nível das grandes empresas vitivinícolas há de facto que são simultaneamente empresas de produção e de transformação do produto, portanto elaboram, fazem desde a uva até ao produto na garrafa, e existem não só regulamentos europeus sobre até o tratamento dos efluentes, todas as preocupações ligadas à economia circular, etc, etc, os subprodutos, o tratamento dos subprodutos, de alguma forma são propícios para a inovação, uma inovação ligada à sustentabilidade. Depois o próprio turismo, há também algumas unidades hoteleiras já com alguma expressão, onde também o próprio percurso tem ido no sentido de um turismo mais ligado a um turismo sustentável, digamos, não é? E, portanto, como disse, estes dois setores são aqui muito importantes. Eu acho que o inquérito não apanha o setor público, não é? Portanto, é o setor empresarial, não é? Mas Não. portanto, mesmo no setor público, enfim, em todo o país, tem havido uma preocupação com a ecoeficiência ao nível da gestão da eletricidade, da gestão das águas, etc. Bom, mas isso está fora aqui do vosso inquérito, mas também é uma área, o próprio setor público, acho que tem havido bastante inovação nessa percepção das energias, utilização de energias, tanto de painéis, agora este que está-me a falhar o nome, Eólicas. para produção de energia, etc. Enfim, todos esses aspectos. Sim, sim. Não, o interessante, né, mais uma vez, o interessante da investigação é isso, né? A gente começa vendo um todo e aí começa a observar, né, alguns aspectos que nos levam a alguns insights para entender essa dinâmica, né? E a ideia agora é daqui para frente, nós queremos nos munir com outros indicadores, né, ou outros dados, e poder justamente fazer esse mapeamento,
né, no sentido também de fazer sobreposições de dados, enfim, como, por exemplo, a questão de rede de colaboração, é outra coisa que me interessa bastante identificar, né, a questão principalmente da relevância, né, das universidades nessas regiões, né, enquanto o aspecto da investigação e do desenvolvimento, né, que é muito importante para a temática. Mas é isso. Professora Fernanda, queria agradecer pela apresentação. Gostei bastante de conhecer sobre esses termos, a questão falando da inovação, dessa perspectiva ambiental, né? E eu queria até, assim, quando você trouxe os estágios de radicalidade, nessa parte da investigação, vocês identificaram, por exemplo, nessas empresas portuguesas, né, uma certa convergência entre a sustentabilidade e a competitividade, né, com a ambiental e social, aproximando de uma radicalidade, numa mudança radical mais do sistema? Não, infelizmente não, Maíra, porque assim, os dados, esse primeiro mapeamento, eles não fornecem, por exemplo, eu até vou deixar, eu não botei nas referências, depois eu vou colocar. Acho interessante vocês conhecerem esse inquérito, né, esse questionário, mas infelizmente não há nenhuma pergunta direta sobre o grau de radicalidade. Existe sim alguns elementos ali que a gente pode utilizar como proxy, tá? Tá me dando eu já tinha pensado nisso, mas eu não tive tempo, mas numa próxima apresentação eu vou compor. Que é, por exemplo, eles têm uma informação qual foi o principal mercado daquela eco-inovação. Se foi o mercado interno ou se foi o mercado externo. Normalmente, quando é uma inovação mais radical, o mercado externo acaba ganhando um peso maior do que o interno, né? Mas eu não saberia te responder essa pergunta. Então, assim, o que pode ser feito a partir dos dados do inquérito, então, dar uma olhada nessa informação para a gente obter ela como uma espécie de proxy, né? Uma espécie de aproximação, mas, de fato, para ter certeza, isso só indo a campo, né? Quem sabe na evolução da pesquisa a gente vai a campo, né? Principalmente dessas regiões fora da área metropolitana do Porto e de Lisboa, né? Como no caso do Douro, particularmente, para identificar de uma forma mais precisa mesmo essas inovações. Vou ficar devendo essa. Eu vou pedir desculpa, mas estão-me a chamar para o jantar. Ah, sim! Bom apetite, professora. São quase 8h30. Já estão ali Sim, a por protestar, a favor. mandar mensagens. Fique à vontade. Obrigado, Sim, muito sim. obrigado Obrigada, professora. e Boa noite. disponham. Um abraço, obrigado. Obrigada. Eu não sei se mais. Desculpa, eu acho que não sei se me prolonguei um pouquinho, mas enfim. Não, Fernanda, estamos dentro dos nossos prazos convencionais. Eu não sei se Posso eu fazer uma pergunta? Claro que sim. Tá. Bom, até que o grupo é pequeno, né? O Marcelo e o Ivan, eu sei com que trabalham, e não sei se vocês, os demais, se interessam por inovação, se vocês, que tema particularmente vocês, o que aspecto na apresentação, né, se aproximou da pesquisa de vocês, eu teria curiosidade de saber. Se me permite, já que eu perguntei até aquela hora, Fernanda, até quando você começou, você trouxe o material da Springwise, né? Trazendo Sim. sobre como fosse um catálogo de inovação verde. Eu estou a estudar agora, fazer levantamento sobre comunidades alternativas ou outras formas de interação, né, em termos sociais e ambientais. Então, aí entram iniciativas e elas trabalham, normalmente essas iniciativas, elas tendem a fazer um processo de inovação ecológica, mas é uma forma de inovação
de uma reconexão ou reutilização de elementos que estariam descartados e eles reutilizam ou reagrupam. Então, tem até a forma das habitações, né, que entra pela bioconstrução, e são várias técnicas que eles utilizam, também a própria forma de energia, de como eles se abastecem em termos de energia, alimentação, mais voltado para a agroecologia. Então, seriam esses tipos de inovação que eu tenho tido contato, por isso até eu perguntei da radicalidade, porque são mudanças no sistema até, né, nessa forma, mas aí é uma tentativa de encontrar essa convergência, né, para eles se manterem também. Sim, sim, sim. Não, muito interessante, Maíra. Seria quase ali a fronteira da ecoinovação com a economia circular, Sim, né? envolve Onde também. elas, na verdade, onde elas se encontram, né? As duas temáticas. Uhum. Não, muito interessante, que bom. É, Uhum. gostei. Depois eu vou querer até curiosidade, dando curiosidade também, acho que para até como pra parte do processo de trabalho, conhecer esses avanços que vocês estão fazendo no campo também, do café. Uhum. Ah, então tá. Eu não sei se vocês fiquem bem à vontade também, eu só coloquei a questão, mas se não quiserem. Então. É, Henrique, força. desculpa, talvez esteja um pouco cortado, mas, mas eu gostaria de agradecer muito pela apresentação, porque foi bem legal mesmo, assim, eu realmente gostei acho que tanto da parte, né, de você procurar a perspectiva das empresas, né, porque acho que a perspectiva que não é da gente, né, como pesquisadores experts, assim, né, conhecimento especializado, né, mas buscar justamente o que são as perspectivas e qual que é a diversidade dessas perspectivas, né? Acho que isso interessou bastante e também, assim, é, acho que foi uma pergunta, talvez, né, nesse sentido. Eu acho que no final, é, naqueles gráficos, parecia que o mais importante era como a reputação da empresa, né? E aí um desdobramento foi que parece que, assim, talvez uma lógica da porcentagem de melhoria, possibilidade de melhoria, tenha sido pelo aumento de políticas públicas. O que você acha, por exemplo, assim, de ser pela via do discurso, por exemplo? Né? Como será que essas empresas reagiriam se ao invés de políticas públicas também se colocasse alguma coisa relacionada a discurso ou para como no sentido de alimentar essa melhoria de reputação, né? Ao invés de focar naquilo que tem mais chance ou tem mais porcentagem faltando, digamos assim, focar no que tem mais, a perspectiva da empresa colocou mais foco, assim, sabe? Não sei se foi muito claro, mas eu fiquei muito curioso sobre isso, sabe? Sim, sim. Essa questão dos drivers ou dos indutores é um aspecto interessante da gente analisar, porque isso mostra o que desencadeia a ecoinovação, né? Então, assim, rapidamente, a ecoinovação ela pode ser desencadeada de uma forma reativa, né, ou proativa. Ainda que eu acho que não, às vezes não é nenhuma coisa nem outra, tem um meio aqui que é onde as coisas acontecem. Então, por exemplo, essa questão da reputação, da imagem da empresa é algo que está sendo muito cobrado, né, por conta de toda a questão que envolve as mudanças climáticas, né, a busca por um novo modo de viver, enfim, de como é que vai se estruturar a lógica econômica, principalmente. Então, assim, as empresas, algumas dessas ações são
proativas. Então, a empresa já antevendo, né, que é importante a sua reputação, a sua imagem, ela já se coloca, né, como uma empresa que vai buscar uma eco-inovação ou que, se não é ela que produz uma eco-inovação, ela utiliza uma eco-inovação, por exemplo. Entretanto, tem alguns outros indutores que eu acho, sim, que são importantes e que eu gostaria que também tivessem impacto para as empresas. Então, por exemplo, a questão da inovação, voltando ao que a Maíra comentou, né? A questão das inovações mais radicais. Elas envolvem muito risco, né? Porque, afinal de contas, tu precisa de todo um, digamos, um conjunto de elementos que tu vai construindo a longo prazo. Então, seria muito importante que as empresas contassem também com apoio público para isso, porque isso amplia a possibilidade, principalmente delas inovarem numa perspectiva mais radical, não só uma inovação incremental. Não, só vou pincelar assim muito rapidamente, né? Não quero também ocupar vocês e também isso daria para uma outra discussão. Essa questão da reputação também a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, porque existe um movimento de greenwashing, né? Exato, é Não sei se verdade. vocês. Então, essa questão da reputação, ela tá, pode ser que ela esteja supervalorizada, né? Então, até isso a gente tem que ver com cuidado. Claro que é importante a empresa perceber que ela sofre esse tipo de pressão, mas eu acho que é importante também, principalmente para as inovações com maior radicalidade, que ela contasse também com outros aspectos que fossem estimulá-la, como principalmente, mais uma vez, a questão do apoio público, que eu acho que é importante. Outra coisa também que é muito importante é a questão adoçando uma boa política ambiental, porque esses são aspectos que, ao meu ver, são mais, não posso ser mais duradouros, mas são aspectos que eu acho que trazem as condições mais favoráveis para inovações de maior impacto. Ah, Eu não, não sei se... foi perfeito, assim, e porque parece que elas não são mutuamente excludentes, né? Assim, acho que, assim, pensando em, por exemplo, sistemas de inovação, né, ou sistemas regionais de inovação, parece que uma pode complementar a outra, assim, em termos de mecanismos de reforço, né? Então, Uhum, parece bem legal mesmo. Então tá, muito obrigada. É, Olá, boa tarde. Posso dar uma palavrinha? Sim, por favor. Ó, parabéns, Fernanda. Foi espetacular, né? Muito bom mesmo. Eu sou a Mariana, vivo aqui nos Açores, né? Sou professora aqui. E assim, foi muito bom saber que os Açores está no ranking, né? Tá no ranking ali. A gente é uma região afastada, de difícil assim acesso, né? E a agricultura aqui, ela é tentando ser sempre biológica, sempre, né, nesse caminhar, e assim, aqui é turismo de natureza, né, turismo de natureza, então não tem como os Açores não estar, né, dentro disso, né, ele tem que ter uma maior participação, com certeza, né, mas ele realmente tem que caminhar mais nessa via, né, e aqui a gente está tendo, a gente tem os vinhos também, não é igual da região do Douro, né, mas temos uns vinhos específicos aqui, que é um vinho branco, do Verdelho, então a gente tenta colocar algumas tecnologias, mas assim, ainda está muito no começo, não é difundido ainda, mas assim, as florestas da Laurisilva que a gente tem por aqui, então vai por aí, né? Mas é muito bom mesmo. E eu sou uma curiosa, viu? Não sou da área de vocês, assim, eu sou uma curiosa e é muito bom aprender com vocês, viu? Sim, Agradeço. muito obrigada, Mariana. Obrigada. Olha, não havendo, se não há outras questões, tenho eu algumas inquietações Você só... minhas
Deixa eu só acender a luz. Fernanda, Peraí. já que nós estamos quase aqui num café, né, assim, entre amigos, porque esse grupo aqui se reúne sempre permanentemente. Eu tenho, Fernanda, a impressão que uma das questões, assim, uma das grandes questões, Fernanda, Ivan, enfim, todos que trabalham aqui com inovações e transições para a sustentabilidade, acho que uma das grandes questões a se desenvolver para o diálogo com as empresas são esses indicadores. E, e fica até uma sugestão, Fernanda, eu não sei se é, não das aulas sobre isso, mas eu acho que é um aspecto muito plural, né? Existem muitos indicadores que podem quantificar, obviamente, elucidar o quão positivo foi, ou quão positiva foi a implementação de uma determinada inovação verde, enfim, né, de uma inovação sustentável para o setor empresarial. Ano retrasado, eu dei algumas aulas para uma universidade virtual no Brasil para justamente dei aulas através do meio virtual para uma universidade no Brasil que era muito focada na inovação empresarial. E uma das coisas que eu percebia era justamente essa tradução, essa dificuldade de traduzir, de transcrever, né, o quão de que talvez as inovações dentro do setor empresarial não precisem necessariamente ser tão suportadas pelo apoio público, como o Henrique estava falando, né? Mas que eu acho que um pouco do que o Henrique trouxe, mas pelo próprio marketing, pela própria reputação, porque eu percebia que muitas vezes os empresários criavam inovações, mas nem eles se davam conta de que aquilo era uma inovação que estava agregando algum valor para o seu processo, né? Então, essa é uma das questões que eu acho, assim, que me inquietam, né? Como demonstrar o valor das inovações, não só dessas radicais, né? Que a gente sabe que requerem investimento, requerem tempo, requerem capacitação, requerem legislação para mudar, enfim, ou para transformar, como a Maíra gosta de dizer, os sistemas, mas essas pequenas inovações, né? E uma outra, essas pequenas inovações que são agregadas às rotinas e que acabam trazendo benefícios também sustentáveis, né? Ou para a sustentabilidade. E uma outra coisa que me inquieta é a seguinte: será que não falta literacia mesmo sobre inovação para o empresariado? Será que não falta uma maior comunicação justamente do que é inovação, de como inovar, de como dar voz, de como dar amplificação às inovações pequenas e grandes que as empresas fazem, enfim, todos os dias? Porque eu tenho visto muitas adjetivações aparecendo com a inovação, né? O que mostra, enfim, é que além da inovação ser um tema muito abrangente, que os empresários, o empresariado, enfim, aqueles que atuam no setor econômico, enfim, no mercado, melhor dizendo, precisam, inovam de diferentes formas, de diferentes maneiras e precisam encontrar meios, né, para inovar. Eu só fui anotando aqui, né, a inovação social que a Fernanda relacionou, inovação inclusiva, inovação para a base da pirâmide. Hoje eu fazia umas revisões de uns artigos e me apareceu a inovação transformativa,
a inovação escondida, né? Então, estão aparecendo muitas adjetivações que correspondem, talvez, justamente a uma realidade, né, muito plural, muito diversa do setor empresarial, mas me pergunto isso, será que não falta literacia mesmo? Será que não falta conhecimento de como é a dinâmica, qual é a dinâmica de uma inovação? Enfim, são duas perguntas, não era uma só. Gostaria de, se pudesse partilhar a tua ideia, Fernanda, sobre isso, tua percepção de economista, por favor. Sim, bom, muito rapidamente. Eu desconheço um pouco com mais profundidade, melhor dizendo, o contexto português, não é? Mas olhando, por exemplo, pelo que a gente observa no Brasil, e aí vou começar pela última questão, essa questão da literacia, se falta literacia para a inovação. Eu acho que muitas vezes inovar é uma tarefa bastante árdua para as empresas, né? Então, assim, elas têm toda uma rotina de dia a dia que muitas vezes impossibilita, né, o parar para pensar, que dirá os recursos, tu conseguir ter recursos para poder despender, que muitas vezes pode ser recurso a fundo perdido, né, no sentido de que não necessariamente a inovação vai se realizar, né? Lógico que tem empresas que não fazem parte, que não estão nesse contexto, né? Então, assim, grandes empresas, principalmente empresas multinacionais, elas têm uma outra lógica. Mas, no caso daquelas que são menores, vamos dizer assim, que ainda assim conseguem, às vezes, desenvolver algo, como tu disse, que nem sequer elas sabem que aquilo é uma inovação. Eu acho que para essas é muito importante a questão do apoio público, né, no sentido de compartilhar informações, a questão do papel da universidade também, né, porque ela pode ter um papel importante ali de interlocução, até no sentido de observar, né, essas pequenas inovações que acontecem. Mas, no geral, acho que vai depender muito do setor, depende muito do contexto, depende de vários aspectos, não é? Que eu acho que não são fáceis, assim, de nós conjugarmos. Então, acho que talvez sim, né, falte essa literacia, como tu falaste, mas existe também todo esse panorama, né, ou esse contexto para as empresas que se torna difícil elas pararem e pensarem na inovação. Acho que é por aí. Mas, de qualquer forma, tem como é que se diz, os aspectos externos, né, que tentam incentivar, né, como a questão de buscar uma eficiência ambiental, né, tu buscar um maior impacto, sei lá, no caso das inovações sociais, né, e tudo vai depender muito daquilo que a empresa é sensível. Sensível no sentido de se estimular a inovação. Obrigada, Fernanda. Não Uhum. sei se o Ivan tem algum contributo. Maíra e o Henrique estão se despedindo. Boa Muito noite, obrigada. descanso. Parabéns, muito obrigado. Sim, imagina. Vocês Obrigada. Vai. Não, Obrigada. não tem nada para Foi comentar, uma aula, Fernanda. Fernanda. Sim, É, sim. foi muito bem. Foi uma aula. Muito obrigada, Fernanda, por agregar novos vocabulários para a gente e por nos mostrar outros caminhos de investigação também.
a partir dessa ideia das inovações para a sustentabilidade. Uhum. Agradeço imensamente. Então tá, Tá? muito Gostaria de obrigada. pedir, eu gostaria de pedir que a apresentação fosse partilhada depois, num PDF. E, Ivan, somente lembrei aqui agora de uma falha minha. Tinhas enviado no nosso último encontro um link de um artigo que escreveste. Só que Uhum. ao encerrar a sessão, eu perdi aquele link, que era uma partilha que estavas a fazer naquele momento. Se quiseres me enviar, eu não sei se te recordas do que nós falávamos à altura. Se quiseres, se te recordas e quiseres partilhar, eu te peço para que me envie por e-mail, que aí Tá. fica mais seguro, a reserva fica mais segura. Eu acho que eu sei o que que é. Eu acho que eu sei qual é o texto, mas eu envio, eu envio. Uhum. Não era propriamente um artigo científico, eu acho que era um artigo de opinião, uma redação Então eu sei. Agora eu sei. Eu tenho de certeza. tua Eu sei qual que autoria, é. Isso. de tua autoria. Eu peço Uhum. perdão, acabei, enfim, ao fechar a sessão, eu perdi o Sim, link. tudo bem. Muito obrigada, uma boa noite para todos Sim. e até daqui 2 meses. Isso. Sim. Obrigada, Até. Eu que agradeço também. Parabéns, gente. Tá, Parabéns obrigada, pela noite. Marina. Até a Boa próxima. noite, obrigada pela Boa noite. aula, Fernanda. Verdade. Obrigada mesmo. Boa noite. Até.